Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Todos sabemos que a Bíblia tem uma importância fundamental para cristãos do mundo inteiro. Ela não apenas define aquilo que cremos, mas também normatiza o modo como devemos nos comportar, a nossa ética, os nossos princípios de vida. Mas todos também sabemos que a Bíblia tem sido posta sob acirrado ataque pelos céticos, especialmente no contexto em que vivemos de ideias rapidamente propagadas pelas redes sociais. Veja o caso, por exemplo, deste livro aqui. Ele ficou famoso entre ateus e céticos do mundo inteiro e já vendeu milhares, talvez milhões de exemplares. O seu título provocativo, Deus, um Delírio, de Richard Dawkins. Você certamente ouviu falar deste livro. Ele afirma aqui na página 132 da edição em português que o Novo Testamento não é digno de confiança. Veja as palavras que o autor utiliza. Desde o século XIX, teólogos acadêmicos vêm defendendo que os evangelhos não são relatos confiáveis sobre o que aconteceu na história do mundo real. Todos eles foram escritos muito tempo depois da morte de Jesus e também das epístolas de Paulo. Todos eles foram copiados e recopiados ao longo de muitas gerações de telefone sem fio por escribas sujeitos a falhas e que, por sinal, tinham suas próprias agendas religiosas. Você percebeu o que ele falou? Vamos entender o argumento de Dawkins, que na verdade é o argumento de muitos outros autores. Segundo ele, não podemos aceitar a veracidade do Novo Testamento basicamente por duas razões. Primeiro, os evangelhos foram redigidos muitos e muitos anos depois da morte de Jesus. Logo, eles estão distantes demais dos eventos relatados para serem historicamente confiáveis. Segundo, não temos os originais do Novo Testamento, mas apenas cópias e mais cópias, todas feitas por escribas que mudaram o texto ao seu bel prazer, impossibilitando sabermos ao certo qual seria o conteúdo original do Novo Testamento. A tese de Dawkins parece ter ganhado ainda mais força depois da publicação de um outro livro, também um best-seller, escrito O que Jesus disse e o que Jesus não disse, quem mudou a Bíblia e por quê, de autoria de Bart Ehrman. Ehrman, que hoje é ateu, tornou-se um peso pesado entre os descrentes, porque o seu doutorado é justamente sobre crítica textual do Novo Testamento. E, para piorar, ele foi aluno do renomado professor de Princeton, Bruce Metzger, um dos maiores especialistas em crítica textual da história. Ora, antes de pensarmos que realmente o ceticismo marcou um ponto contra a piedade cristã com esse livro, vamos analisar detidamente os fatos. Em primeiro lugar, os ateus citam o livro de Ehrman como se ele fosse o único ou principal entendedor deste assunto e houvesse dado um golpe fatal no cristianismo. Convenhamos, ainda que assim fosse verdade, usar as credenciais de alguém para validar inquestionavelmente o seu depoimento é usar a falácia por autoridade, que leva alguém a não verificar o que é dito apenas por causa da autoridade acadêmica de quem o declarou. Autoridades por autoridades, devemos lembrar que o próprio Metzger, que foi o famoso professor de Ehrman, nunca defendeu essas ideias céticas do seu aluno em relação ao Novo Testamento. Pelo contrário, enquanto esteve vivo, ele escreveu um livro com o próprio Ehrman, que eu tenho aqui, provando a legitimidade do livro bíblico que nós possuímos. O livro é este aqui, o texto do Novo Testamento, a sua transmissão, corrupção e restauração, como você vê, escrito por Bart Ehrman e Bruce Metzger. Veja agora a conclusão a que os autores chegaram quanto à possibilidade ou não de reconstruirmos o texto original do Novo Testamento, mesmo sem ter os seus originais. Ela está aqui na página 274, que diz: a despeito das complicações, a maioria dos críticos textuais concordaria que os nossos manuscritos para cada livro da Bíblia, seja de Gálatas, 2 Coríntios ou João, de um jeito ou de outro, nos leva de volta ao texto como ele foi originalmente produzido e publicado. Percebeu? Além disto, é interessante notar que Bart Ehrman, apesar de seus graus acadêmicos, se mantém isolado em seu ceticismo.
E isto os céticos não dizem no momento de citar as suas conclusões. Pelo contrário, dão a falsa impressão de que toda a academia concordaria com o que ele diz ou admite o que ele diz. Bart Ehrman realmente é cético quanto à possibilidade de reconstruirmos o texto original do Novo Testamento, mas veja como o argumento dele é altamente contraditório. O trabalho de Bart Ehrman apenas demonstra que houve mudanças no texto grego ao longo do tempo. Copistas medievais realmente fizeram alterações hoje reconhecidas. Mas, se você ler o livro dele, perceberá que os exemplos que o autor menciona são alterações isoladas, que não foram universalmente aceitas. E se não foram, é porque a igreja sabia muito bem que se tratava de uma alteração. E isto só seria possível se eles conhecessem o texto original. Aliás, para o próprio Bart Ehrman poder dizer estes textos foram alterados, ele mesmo deveria ter uma grande noção de como seria o original. De outra forma, como poderia afirmar que ele foi alterado? Em outras palavras, para eu dizer, por exemplo, que uma melodia original de Beethoven foi alterada nesta e nesta estrofe, eu sou obrigado a ter uma ideia de como seria a original para apontar em que momentos ela foi ou não alterada. Em suma, Bart Ehrman não se limita a dizer que o texto foi mudado, ele aponta os locais onde houve a alteração. Então ele sabe como era o original, mas contraditoriamente falando, afirma ser impossível saber como seria o original. Percebeu a contradição? Ora, se é impossível saber como seria o original do Novo Testamento, com base em que ele aponta os locais em que houve mudança, dizendo que ali o texto não deveria ser daquele jeito. E tem mais uma coisa. Por que os críticos não citam também que outras autoridades em crítica textual igualmente renomadas chegaram a conclusões diferentes de Bart Ehrman, endossando dessa vez a sua confiança na transmissão do Novo Testamento? Isto mesmo, críticos que discordam dele. Nós temos nomes famosos, como por exemplo Craig Blomberg, Ben Witherington III, N.T. Wright e Craig Evans. Vamos conduzir assim o programa de hoje. Nós vamos pegar então alguns argumentos de trás para frente. Vamos primeiro falar da transmissão do texto do Novo Testamento, como ela se processou, como o texto foi ou não preservado até as versões atuais que temos da Bíblia em nossos dias. Em seguida, vamos falar da data dos evangelhos. Realmente eles são documentos tardios e, portanto, sem autoridade testemunhal sobre os eventos que eles relatam? Você entendeu o processo? Ok. Começando então pela transmissão do texto. Os críticos sempre insistem em dizer que nós não temos os originais do Novo Testamento, mas apenas cópias tardias dele. Ora, isso é colocado às vezes num tom como se os teólogos conservadores desconhecessem esse fato, o negassem ou o escondessem da população. Porém, nada está mais longe da verdade. Sir Frederick Kenyon, que por muitos anos foi professor de paleografia em Oxford e também diretor do Museu Britânico, afirmou: os textos originais do Novo Testamento e todas as cópias mais antigas se perderam todas. Então, o que temos feito é trabalhado do modo mais técnico possível com as cópias que foram preservadas. Não obstante, é importante dizer que o intervalo entre as datas de composição original do Novo Testamento e as mais antigas cópias que possuímos é tecnicamente tão pequeno que se torna irrelevante como fundamento de qualquer suspeita ou dúvida que se levante contra a autenticidade do texto que possuímos. Tanto a autenticidade quanto a integridade geral dos livros do Novo Testamento podem ser firmemente estabelecidos pelo trabalho da crítica textual. E o que é esta crítica textual que já mencionamos algumas vezes nesse programa? Pois bem, para que você saiba, a crítica textual é uma ciência que estuda antigos manuscritos, ou, se você preferir, é um ramo da crítica literária que se especializa na identificação e remoção dos erros cometidos na transmissão manuscrita de um texto antigo. Antes da invenção da imprensa, os textos eram reproduzidos à mão, geralmente por monges copistas. Veja esta página do Evangelho de João, reproduzida na Idade Média. Veja como ela é uma verdadeira obra de arte.
Gastavam-se em média 5 anos, isto mesmo, 5 anos para se copiar uma Bíblia inteira como esta do Gênesis ao Apocalipse. Como você pôde notar, o trabalho de cópia era muito meticuloso e os monges, por serem enclausurados, eram as melhores pessoas para fazer isto. Afinal, eles tinham todo o tempo do mundo, mas atenção, isto não significa que eles eram um bando de preguiçosos, ociosos, sem ter o que fazer. O monge tinha uma vida dura e era severamente punido se não cumprisse os seus deveres no mosteiro. Geralmente, uma pena de ganso habilmente cortada com uma faca era utilizada como caneta. O local onde as cópias eram feitas chamava-se scriptorium e não era nada salubre. Relatos da época, restos de edifícios medievais e também escavações arqueológicas, principalmente na Europa e norte da África, mostram que, ao contrário do que se imaginaria, dificilmente haveria nos mosteiros uma sala específica para o scriptorium. A maior parte do exercício de copiar livros era feita em cubículos, num cantinho da biblioteca, numa torre isolada ou, quem sabe, na própria cela, como eram chamados os quartos dos monges. A claridade do local também não era das melhores e, por razões óbvias, era proibido o uso de lamparina de fogo que pudesse, é claro, provocar um incêndio. Havia apenas uma pequena entrada de luz natural para um tedioso trabalho que durava o dia inteiro. O monge só saía para comer, rezar e ir ao banheiro, o que também é um eufemismo, pois não havia banheiros propriamente dito nos mosteiros. O monge copista tinha de ter a destreza de escrever com uma letra limpa, bonita, copiando cuidadosamente palavra por palavra e deixando espaço para os enfeites e as ilustrações que comporiam a página ornamentando o texto. Não era nada fácil ser um monge copista daqueles dias. Por exemplo, se ele fosse apanhado, digamos, cochilando em cima de sua mesa, ele poderia ser punido com 2 dias de isolamento fora dos portões do monastério. Agora, considerando que muitos mosteiros eram em pleno deserto e que no inverno o frio era rigorosíssimo, imagine então um pobre monge deitado 2 dias do lado de fora da porta, sem comida nem bebida, apenas porque cochilou no momento de cansaço. Um testemunho da dureza do trabalho de copista está preservado em notas geralmente chamadas de colophons, que iam na última página do manuscrito indicando o trabalho com o qual ele foi concluído. O colophon, por exemplo, do Codex Vaticanus 354, traz no final, no fólio 234, esta preciosa anotação. Veja o que ela diz. Michael, monge e pecador, que findou seu trabalho no mês de março, no dia 5º, na 6ª hora, no ano do mundo de 6.457, à 7ª indicação. Outros terminam apenas com um tremendo brado de alegria como este. Terminei, grande é o Senhor. Não escreva nada com tua mão, senão aquilo que possa trazer alegria na ressurreição. Está frio hoje. Todo escriba passará, mas o que sua mão escreve permanecerá. Agora, é claro que nesse processo, muitos erros eram inevitavelmente cometidos. Alguns até eram percebidos pelo próprio copista e reparados no texto. Outros eram percebidos por um copista posterior. Veja a quantidade de erros anotados nesta única página do Códex Sinaítico. Esse era um códex da Bíblia do 4º século depois de Cristo. Assim, o trabalho de críticos textuais é recolher todos esses manuscritos ou cópias, anotar as diferenças entre elas e tentar reconstruir o texto original o mais precisamente possível. O texto final impresso para a consulta dos técnicos é chamado de edição crítica do Novo Testamento grego. Ele geralmente vem assim, com o texto na parte superior e o aparato crítico ao pé da página, ou também na forma digital como programa de computador. O aparato crítico contém os diversos manuscritos conforme uma classificação universal e também traz as diferenças ou confirmações textuais que existem entre eles. Esse texto impresso, reconstruído a partir dos manuscritos pesquisados, pretende ser o mais próximo possível do texto original, também chamado de autógrafo ou arquétipo. Agora espere.
Antes que você se desiluda com isto, ou seja, com o fato de que não temos os textos originais da Bíblia e precisamos reconstruí-los a partir de cópias posteriores contendo erros, saiba que toda a literatura antiga também é assim. Nós, igualmente, não possuímos os originais das principais obras literárias produzidas pela humanidade. E o trabalho de crítica textual que fazemos para recuperar a forma do texto bíblico é o mesmo que utilizamos para recuperar a forma original da Ilíada de Homero ou das Guerras Gaulesas de Júlio César. John Montgomery, professor de literatura antiga e direito na Inglaterra, escreveu: ser cético em relação ao texto resultante dos livros do Novo Testamento é permitir que toda a antiguidade clássica caia na obscuridade, pois nenhum documento antigo é tão atestado bibliograficamente quanto o Novo Testamento. E, de fato, ele tem razão. Na ausência dos originais de uma obra antiga, quanto maior o número de cópias que possuímos, maior a chance de se reconstruir o seu texto original. E todo especialista em crítica textual sabe disso. Agora veja, fora a Bíblia Sagrada, o livro clássico mais bem atestado do mundo em termos de quantidade de cópias antigas é a Ilíada de Homero. Ela possui 643 cópias manuscritas, sendo que a mais antiga delas dista 1.300 anos do texto original. Os próximos autores mais atestados seriam Aristóteles e o conhecido poeta Aristídeis. Temos menos de 200 cópias fragmentadas dos livros que estes autores produziram. Depois disto, o número de atestações da Antiguidade Clássica cai assombrosamente. 8 cópias de um, 10 cópias do outro e assim por diante. E com exceção dos manuscritos de Tito Livio, todas as cópias distam mais de 700 anos depois do seu original. O interessante é que, apesar de tão poucas cópias e dessas cópias estarem séculos e séculos distantes do original, os acadêmicos especializados em literatura greco-romana nunca colocam em dúvida a legitimidade do texto que possuímos. Por exemplo, o texto de Sófocles, o texto de Platão ou o texto de Júlio César. O mesmo se pode dizer de acadêmicos de outras áreas. Eu, por exemplo, nunca encontrei um filósofo que, ao ensinar filosofia de Platão, por exemplo, iniciasse a sua aula assim: meus alunos, vamos estudar alguns livros gregos, mas não tenho a menor certeza de que este autor existiu ou que as coisas que ele conta realmente aconteceram ou se foram inventadas mais tarde por copistas que vieram muito tempo depois dele. Pelo contrário, a confiança é tal que, se numa prova o professor perguntar como morreu Sócrates, a resposta correta e esperada seria condenado pela aristocracia a beber veneno. Pressupõe-se que isto de fato aconteceu, tal como nos conta o seu discípulo Platão. Ninguém duvida disso. É claro que existe toda uma discussão da chamada crítica textual moderna quanto à intenção original do autor, o chamado hipertexto, etc. Mas isso se aplica a livros contemporâneos, dos quais nós temos o original. Já a crítica textual antiga, que procura resgatar o conteúdo de uma obra original perdida, esta ainda se mantém firme em seus objetivos e seus especialistas são confiantes de que conseguem fazer um bom trabalho, oferecendo ao leitor aquilo que o autor antigo de fato escreveu, apesar de não termos mais o seu original em nossas mãos. Isto, por exemplo, é o que diz o professor da UFMG, César Nardelli Crambraia, um dos poucos especialistas em crítica textual que temos em território brasileiro. Agora, o irônico de tudo isto é que especialistas seculares, sem nenhum vínculo com a religião, estudando literatura clássica com pouquíssimos manuscritos, confiam que podem reconstruir a forma genuína do texto original. Já uns poucos autores religiosos, especialmente teólogos, que supostamente trabalham com fé, negam que se pode construir o texto original do Novo Testamento como saiu das mãos dos autores. E olha que o Novo Testamento tem milhares de manuscritos a mais do que qualquer outra obra antes produzida pela humanidade. Eu digo isto porque, contrariando o que comumente se vê em termos de atestações manuscritas de antigos clássicos, o Novo Testamento possui catalogados cerca de 5.500 manuscritos gregos, 10.000 exemplares em latim,
mais de 9.300 cópias em versões antigas, como copta, siríaco, etc. Isso totaliza cerca de 24.000 manuscritos catalogados. Ah, e um detalhe. A diferença da cópia mais antiga em relação ao seu original é de apenas uns 25 ou 30 anos. Por isso, F.F. Bruce, famoso teólogo da Universidade de Edimburgo e Manchester, escreveu: "Não existe nenhum outro corpus da literatura antiga no mundo que possua tal incrível atestação textual como no caso do Novo Testamento. Se o texto bíblico fosse uma coleção secular, a sua autenticidade estaria atestada para além de qualquer dúvida." Mas aqui esbarramos num problema que críticos seguidores de Bart Ehrman amam mencionar. É que não existem sequer 2 manuscritos bíblicos exatamente iguais um ao outro. Há muitos erros nas cópias, alguns erros sutis, outros bastante grosseiros. Tecnicamente falando, a diferença de redação entre um manuscrito e o outro é chamada de variante textual. Vou explicar para você. Vamos supor, por exemplo, que um manuscrito diz que Jesus entrava em Jericó, enquanto o outro diz que ele saía. Isso é chamado de variante, de alteração. Pois bem, Bart Ehrman fala de 400.000 variantes entre os manuscritos do Novo Testamento. Então conclui: há mais variantes entre os nossos manuscritos que palavras no Novo Testamento. E então, como resolver esse problema? Bem, como o nosso programa está chegando ao fim, vamos deixar a continuidade desse assunto para a semana que vem. Portanto, fique ligadinho na TV Novo Tempo e não perca a sequência desse tema no próximo programa Evidências. Até lá!